noite. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa Tudo noite, certo. turma. Boa noite. Ei, cadê o Valmir que estava aqui até agora? Pois é, desapareceu. O Ó, Almir vai acompanhar a gente aqui nos bastidores, no na YouTube. arquibancada? Vai pra arquibancada. Tá Boa. bom. Boa. Ao vivo é assim, né? Os negócios acontecem e tu nem percebe. Quando você viu, aconteceu, né? Então, segue o baile. Turma, hoje, mais um grande amigo, cara que tem uma grande história na área de sobrealimentação. Assim como nós, que tentamos sempre buscar o conhecimento, assim como nós, ele não sabe nada nesse oceano do conhecimento. Uhum. Mas o pouquinho que ele aprendeu, assim como nós, e não esqueceu, como nós, ele vai compartilhar aqui hoje. E o Márcio Catani, ele trabalha na Master Power Turbos, um camarada que nós conhecemos através dos workshops aqui na Lev7, camarada que se dispôs a compartilhar conhecimento, nos convida sempre para ir lá em Caxias na fábrica, nós aqui também, já mandamos camiseta. São Marcos. São Perdão. Marcos. São Marcos. Nossa, se eu falar Caxias, eu vou apanhar. Não dá nem mais para comer um galeto com radicho lá no Caravaggio, daí, estranho nós lá. E a gente sempre tá trocando figurinha, e um dia, né, Márcio, vamos lá na Lev 7 Talks, contar um pouco dessa trajetória, contar como é que é dentro de uma fabricante de turbos, como é que são os testes, problemas de campo, sobretudo o que não deve ser feito, treinamento, networking. O Márcio, ele é amigão do Anderson Dick, da Fueltech, né? Ele vira e mexe, ele aparece com mais celebridades. Então, puxa vida, que bacana, Márcio. E qual que vai ser o modelo da live aqui? Vai ser igual a gente fez com o Galã, o Gustavo. O Márcio mandou um monte de fotos bacanas. Dá vontade de fazer umas 5 lives só com aquela quantidade de fotos. Então eu selecionei algumas, nós aqui, perdão, e vai ser a queima-roupa. Nós vamos mostrar a foto e o Márcio vai ter que se virar para contar a mentira da foto. Porque a gente trocou que não foi ele que tirou a foto. Então ele não vai saber contar a mentira. E Márcio, estamos contigo. Obrigado por aceitar e manda lá. Vai vir a foto primeiro, o que é que eu fale? Vai se apresentando aí. Quem é o Olha só, Márcio? De onde é que veio? Para onde é que Bom, vai? pessoal, eu estou na área técnica desde os meus 13 anos, né? Comecei na oficina. A minha mãe falava medicina, mas eu entendia oficina. E desde lá eu fui para a área automotiva, né? Em 93 ali, quando abriu a importação dos veículos, né? Acho que foi 93 ou 94, foi por ali, né? Eu já trabalhava na área, né? E surgiu a oportunidade de trabalhar numa concessionária que atendia a Audi e a Volkswagen. Então, ali eu aprendi muito. E logo depois dali, teve uma empresa, né, que ela atendia só veículos importados na época, assim, né, as Mercedes, as BMW. E eu acabei trabalhando aí nessa oficina, né? Era uma oficina independente, não era concessionária. E eu fiquei ali por mais ou menos uns 6 anos, ali, 5, 6 anos. E nesse meio tempo eu dava aula à noite num centro tecnológico que tem aqui na minha cidade, que é Caxias do Sul. Eu dava o treinamento à noite da parte de injeção eletrônica, multímetro, airbag, o airbag e o ABS, né, também. Toda essa parte de gerenciamento, assim, eletrônico. E foi um bom tempo, assim, né, uns 12 horas por dia e uns 6 anos, mais ou menos. E surgiu o convite de fazer parte do corpo docente lá, integral. E eu aceitei. Eu fiquei quase 18 anos aí nessa escola aí. E junto com ela, eu assumi
a parte de treinamento da rede MWM por 10 anos. Olha só. Então, eu fiquei Muito ali... F1000, então, Márcio. Viu os bastante 229, F1000. né? É, 229. Só que daí, já na época, o 229 já nem falava mais. Se falava dos NGD, dos Action, né, do X10, X12. O X12. X10 ainda era com bomba mecânica, né? Sim, Não tinha controle de injeção. sim. E aí, fiquei nesses treinamentos junto com os cursos técnicos da escola, que é um instituto de autotrônica aqui da minha cidade. E eu acabei dando um treinamento para Master Power, e inclusive quando eu fazia visitas, por exemplo, na Volkswagen, na própria Renault, né, com grupos de alunos, assim, Renault. e eu levava, e na minha lista, em primeiro estava Master Power. Era a primeira da lista, né, para fazer a visita com os alunos. Então, a gente fazia a visita, então, era sempre bem recebido, e eu jamais pensei que eu ia trabalhar numa fábrica de turbo. E num treinamento para assistência técnica e para engenharia da Master Power, surgiu o convite de fazer parte da equipe lá. Foi uma decisão bem difícil, assim, de tomar, porque eu tinha feito os testes, todas as avaliações por os instrutores homologados Bosch no Brasil, e eu fui selecionado, e também eu estava para fazer meu intercâmbio fora, né, do país, né, e eles me esperaram, né, para fazer o intercâmbio, e da Bosch, a Master Power, ela é parceira, né, então, teoricamente, estava tudo alinhado, né. Só que para deixar uma escola, o senhor é professor e vocês aí são alunos, cria um vínculo, né? Fica aquele, sabe? Fica aquele cordão umbilical ali que, graças a Deus, nunca arrebenta, né? Faz A gente parte da sempre gente. a gente sempre fala com ex-alunos, né? São 18 anos aí, né? Então a gente tem alunos em vários estados aí, tem ex-alunos que trabalha junto com o Anderson lá nos Estados Unidos, né? Ah, que joia. O Felipe Andrés, né? Ele faz parte da equipe lá. Ele conheci ele quando ele estava começando, era um guri, né? Então isso aí é gratificante, né? E lá na Master Power eu acabei decidindo e a direção da escola fazia força para que eu não aceitasse, né? Mas são, digamos assim, fecha uma porta, abre outra e assim vai indo, né? São ciclos. Então estamos lá, né? Defendendo com muita gratidão, né? O que a gente faz lá por causa da história da empresa. Ela é uma história assim, tanto que existe um livro, né, do fundador. E eu tenho muito respeito, assim, não só pela trajetória, mas sim pela filosofia de trabalho, né? Ela só quem passou assim por outras empresas e tal consegue perceber essa diferença, né? Uhum. Então eu estou lá, né, na Master Power, e ela nasceu, né, de um sonho, né? Então, quando o fundador, que é o seu Nelson Borghetti, ele viu as primeiras turbinas que veio dos caminhões Scania para São Marcos, que era a capital Scania no Brasil, né? E o sul e o norte do Brasil passava por São Marcos, e ele viu essa tecnologia. Ele viu depois que ele tinha uma oficina, porque ele era caminhoneiro, e ele sofreu um acidente, teve um problema numa perna, e ele ficou
muito tempo para se curar e tal, né? E ele queria voltar para a estrada e a esposa dele, ela pediu para que ele não voltasse, né? Que era perigoso, que ele podia acontecer outra coisa com ele e tal, né? Então aquele medo, né? E bom, então eu vou botar a oficina. E ele pediu as ferramentas emprestadas para o vizinho, né? E começou a trabalhar. Se ouve muita história dele em vários lugares que eu vou, assim, o pessoal me procura, fala, né? E isso nos motiva, né? Também a se espelhar, né? Em pessoas que desbravaram, assim, né? Ele nunca teve, ele nunca foi derrotado pela dificuldade, né? Ele sempre venceu, né? Então isso é um espelho para nós, assim, né? E ele tinha já a oficina dele e tal, e viu esses caminhões aí com turbo, e ele disse, isso aqui é o futuro, né? Pô, isso aqui, como é que funciona e tal? Pô, melhorava um monte a performance dos motores. E ele foi indo, e tinha uma retífica também, então ele tinha a retífica de motores, a mecânica, e também tinha ali a parte de turbos. Só que os turbos que ele tinha na época eram sucata. Então, da sucata, ele melhorava, né, ele conseguia, tipo, consertar. Remanufatura, sim. Tipo uma remanufatura. Na verdade ele revivia o turbo, né? Então, ele instalava nos motores que eram, na época, chamado de maçarico. Maçarico. Que não eram turbinados. Então, na verdade, ele transformou ali, nessa época aí, ele começou a dar outra trajetória para a história dos motores aqui, né? Que jóia! Então, o pessoal trazia, né, os caminhões de várias regiões e até de fora do Brasil para fazer os motores turbo. Turbinar. Né? Então, a Master Power não é só uma fábrica, não sei se vocês estão me entendendo, mas não é só uma fábrica. Ela tem uma raiz, né? E é uma raiz empreendedora. Então, ela veio vindo, né? Então, ele foi buscar a tecnologia fora do Brasil, né? E direcionou também os filhos e os netos, né? Então, é uma história muito bacana, porque foi superando diversas barreiras, né? O sonho, e hoje está sendo concretizado, é uma empresa verticalizada. Faz tudo. Que é não depender de terceiro e produzir tudo. Modéstia à parte, tá? A única fábrica de turbo no mundo é a Master Power. Ela não monta turbo, ela fabrica. Então, todos os componentes, nós temos a fundição própria, a microfusão, né, a fundição sob pressão, a de baixa pressão, né, o plastic molding, que são os modelos que são desenvolvidos em cera lá, né? Então, as matrizes somos nós que desenvolvemos, os pallets são desenvolvidos lá dentro, as caixas de papelão são... Ei, Márcio. É tudo verticalizado, né? Vamos mostrar o pessoal, então, em imagens. Vamos. Isso aí que eles ficaram com vontade agora de conhecer. Acho que eu vou pegar o gancho, que tem as fotos. Vai lá. E para a turma aí que não sabe o que é um motor maçarico, o motor diesel aspirado, quando subia a serra, o cano de descarga inteiro ficava incandescente e saía fogo pela descarga. Né? O Mano Lima já canta, né? Da descarga, larga uma tocha e uma fumaça do radiador. Derrete a sola das botas, mas não frouxa do acelerador. Essa é a música do Mano Lima. O Lucas DJ quer voltar aqui para a apresentação? Então tá aqui o Márcio segurando um compressor e um belo blower. Né? Essa é a nosso flyer. E tá aqui um senhor. Sempre quando tem uma pessoa já com muita experiência, puxa vida, vamos
tem história. Abaixar a crina e escutar que tem muito aprendizado, né, Márcio? Quem é ele aí? Tem. Conta pra gente. Esse é o senhor Ampessan, ele é vizinho da fábrica, e um dos primeiros turbos instalados em um motor que ele era maçarico foi no caminhão dele. E o legal é que, numa feira que tem ali da cidade, uma feira municipal ali, né, tinha uma exposição dos turbos, e esse senhor, ele chegou perto de mim, e aí eu disse para ele, o senhor conhece a turbina? Aí ele olhou para mim, a primeira turbina foi colocada no meu caminhão. Ele falou isso. Aí eu disse, não, mas espera aí, me conta mais dessa história aí. Daí ele me falou. E aí eu disse para ele, o senhor já chegou a conhecer a fábrica, ver como é que produz uma turbina? E ele disse que não. E aí ele disse, então vamos lá, vamos visitar a fábrica um dia desse. Eu levei lá vários colegas mais antigos na fábrica que começaram, né, junto com o fundador, né, conhecem ele, né, e quando eu levei ele lá dentro, ele não acreditava, né, tudo aquilo que era feito lá, e a dimensão, né, a ordem de grandeza, que nem o senhor fala, né, a ordem de grandeza para produzir um turbo, né, e tantas pessoas envolvidas nisso, né, em vários processos. Então, ele ficou bem feliz, assim, né, e ao mesmo tempo surpreso. Tanto que ele disse assim para mim, ele falou assim, olha só o que ele fez, sabe? Então, aquilo tu via que era era da raiz, né? Porque ele ajudou a desenvolver. E esse caminhão, o começo, e esse caminhão dele, ele acabou quebrando. Ele acabou quebrando o motor, assim, né? E foi feito todo ele novo, sem custo nenhum. Olha só. E tem uma frase que eu, nas palestras, quando eu faço as palestras, eu coloco para finalizar ela, que é uma frase do nosso fundador lá, né? Que é, o certo é o melhor, se faz o certo ou não se faz. Então, isso aí, eu vi tem um livro, né, da história da empresa, e eu li isso aí, né, então isso me marcou, e ele sempre foi assim, né, e essa filosofia a gente traz para os nossos produtos. Então, ou faz o que tem que ser feito e certo, com qualidade, ou não se faz. Então, a gente se preza muito para isso, né. Fazer com qualidade, né, Márcio? Com qualidade. Essas carcaças de turbina aí, né, nós temos a fundição própria, né, então como a gente não depende, a gente consegue desenvolver carcaças de turbina para todos os sabores, né, para várias aplicações, inclusive das linhas de performance, né, e o foco é o aftermarket, né. A gente tem alguns private label, né, que por critério de sigilo a gente não pode falar, e a gente né? Tá tocando meu telefone aqui, deixa eu só... Aí. Avisa pro céu que tu tá ocupado. Agora, isso... Tô conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Então, aí as carcaças compressoras, né, todas as nossas peças, todas elas que são produzidas, elas têm certidão de nascimento, tá? Todas elas. Elas têm rastreabilidade, número de série, né? Então, ela tem todo o registro, né? Todas as peças. Então, qualquer, digamos assim, interferência que tem, a gente consegue rastrear, né? E tu aí tem o nós número temos de peça. um compressor. E tu tem o número de... lá na Volvo, cada conjunto vem com uma etiqueta, né? Com o número de modelo e tal, e o número de série do turbo, compressor e eixo, né? É assim que vocês fazem a rastreabilidade do conjunto completo. Isso. Tudo. Todas as peças. Inclusive essas ali, que tá na imagem, que são dois compressores,
Aham, vocês olham que a parte traseira dele, ó, essa parte aqui, ó, sim, do compressor aqui, ó, tem a marquinha. ela tem um ângulo, né? Então nós desenvolvemos vários tipos de compressores. Tem esses, o Superback, o Deep Superback, que são ângulos, né? O Extended Tip, que são o perfil da própria aleta, né? Sim, E ele isso aqui. recebe ali, se vocês olharem aqui, nesse aqui, ele tem um número também aqui, ó. Não sei se conseguem ver ali. Ele tem um registro ali, ó. Tem o Aqui, número da ó. Tem peça, um, opa, lote. aqui. Ele tem um registro. Então, todas as peças, elas têm essa rastreabilidade, né? Não é só do conjunto, é da peça individual também que monta o turbo que tem rastreabilidade, então. Sim. Pro cliente que seja Volvo ali, ele recebe. Eu não estou rastreabilidade escutando do conjunto. muito aqui o áudio de vocês. Alô? Essa imagem aí, na Esse verdade... tem rastreabilidade, esse aqui não? Esse cara aqui segurando a caixa tem rastreabilidade, não? Tu Tem. não sabe onde é que ele anda? O que Esse ele tem, faz? tem Aí, o que ele tá certidão fazendo de aqui? nascimento amarela ainda por cima, né? Que joia. Essa caixa, na verdade, bom, é duas coisas. Primeiro, que é a nossa produção, a gente consegue produzir de 10 a 12 mil turbos mês, assim, né? Às vezes dá um pico, tá? Às vezes a gente consegue, né, quando dá tudo muito certo, porque tu imagina, são perto de 900 produtos, tá? 900 tipos, né? Então, todos produzidos. O setup de máquina, eu falo que é um dominó, porque ou um jogo de xadrez, porque tu tem que ter uma estratégia para te otimizar a máquina e o tempo de ajuste de máquina, dos centros de usinagem, né? E nessa caixa aí tem um turbo de Evoque, né? Então a gente produz o turbo da Evoque, de vários Land Rover, né? Dos Volvo, dos XC60, dos Jaguar. Então a gente tem essa linha leve, tem a linha diesel rápido, né? Que é o diesel médio, assim, e também tem os pesados, né? Os geradores, a linha amarela, os navios, os barcos, né? Os turbos Baitão, para barco. trem. Tem para trem também, Os Márcio? extras pesados. E atrás aí é na expedição, né? Aham. A nossa. Essa caixa aí parece grande, tava tirando para botar num AP 3 Isso, kg meio é aí, o que que o tu ia turbo da fazer? Evoque, a gente desenvolve ele com o coletor Ah, fundido integrado. com a carcaça de turbina. Ele é um coletor integrado, todo ele fundido. Então, ele não é... ele tem uma melhoria, esse produto, né? Porque, como ele não é feito de chapas em solda, né? Ele evita ter essas, digamos assim, quebras, né? Ou o desprendimento da própria voluta. E aqui, Bom, Márcio, esse impeller é bacana, hein? Da gente ver a marca esse da é. usinagem, né? Da fresa. Sim, sim. Esse E tem é um design os Impeller diferente. aí. Na verdade, ele nasceu daqui, ó. Tá? Ah, Ele nasceu dessa peça aqui, ó. Ele é um... Ele parte de um tarugo, né? De alumínio, ele é forjado. Então, aí ele tem ele fica com esse perfil, esse formato. Depois ele é feito os contornos, né? Que daí ele vai ficar assim, né? que Ele fica com esses legal. contornos assim. Depois ele é feita a furação e aí ele vai para o centro de usinagem fazer as aletas, né? Os impeller ali, né? E esses riscos que tem ali é o espaço digamos assim, da ponta da ferramenta que vai retirando o material. Isso. Esses riscos que tem no fundo, né? Que nem aqui, ó. Eles não... Aqui, ó, conseguem ver, né? Sim, dá para ver. Eles não interferem no funcionamento do compressor e não vão causar nenhum tipo de ruído, até, digamos assim, com um olhar mais crítico, até favorece a condução do ar, né?
E eu vou pegar um que é lá esse compressor que tem que ter cuidado. Olha só. Tá? Ele é um compressor, tu pode ver que ele tem todas as pás altas, né? Ele é um compressor, ele não tem as pás, por exemplo, no meio aqui, né? São as pás splitadas, né? Que são a do meio aqui, né? Essas pazinhas menores, né? Então, esse tipo, cada compressor, cada desenho de compressor, ele tem um propósito, né? Sim. E em função da rotação e em função da captação de ar. Por exemplo, esse aqui, esse rotorzão aqui, ó, ele tem uma área de captação maior. Bem grande. E quando a gente fala de pressão, por que ele comprime o ar? Como é que funciona essa compressão aí, né? Num compressor que ele é radial, né? Esse aqui ele é forjado e esse aqui ele é fundido, tá? Então, esse aqui é desenvolvido lá também por nós, tá? Então, esse é fundido, esse é forjado, tá? E esse aqui é o titânio. Esse é de tem titânio, tá? também? Titânio é Então, pesado. ele é um rotor de titânio, ele é mais pesado. Pesado. Então, o eixo ele está previsto para trabalhar com os dois rotores, tá? Mas uma coisa importante, por que ele comprime, como é que ele faz essa compressão, né? Eu tenho uma área de entrada que é aqui. Isso, tá? inducer. Essa área de entrada aqui, ó, tá? Onde tem o meu dedo, tem uma área, um vão aqui. E aqui é a minha saída, ó. Então, essa é a minha saída. Por isso que ele comprime o ar. Entenderam? Então, eu tenho uma diferença de área de uma para outra. Os materiais aplicados, tanto o titânio, o alumínio forjado e o fundido, cada um tem a sua aplicação. Tá? Por exemplo, se eu colocar uma pressão muito alta em cima desse compressor aqui, que ele é fundido, esse tratamento, essa cor escura que ele tem, esse cinza, né, é um tratamento térmico superficial, que é desenvolvido lá por nós mesmos, e se ele aumentar muito a temperatura na saída, ele reverte o tratamento e acaba rompendo o compressor. Bom, ei, Márcio, aproveitar o gancho que tu falou de tipo de impeller, de titânio. Em 2008, eu tive a oportunidade de receber um projeto de calibração de um motor de caminhão, né? Eram 13 litros. Tá. E ele tinha o impeller de titânio, porque ele trabalhava com muito EGR. Então, a temperatura de entrada do ar misturado com o EGR é muito elevada, só o titânio era capaz de suportar. E é interessante que a gente dava motor e notava que o turbo tinha uma pequena preguiça de vir. Falei, mas por causa do peso. Que é isso, né? Depois, não, o impeller de titânio é tão pesado que tu nota um pequeno delay aí, né? De alguns décimos, mas tu nota quando tu está acostumado já com o tipo de compressor. Né? E daí o turbo era de geometria variável para compensar isso aí. E mesmo assim tu notava que tu dava motor, ele depois vinha. Então era só o titânio para suportar a tamanha carga térmica, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de rotores, tá? Titânio, se nós pegar um rotor de alumínio, na hora de usinar ele, de fazer a mecanização dele, é de 5 a 8 minutos. Um de titânio é de 1h15 a 1h30. Por isso que ele é baratinho, né, Márcio? Por isso que é barato. E eu vou te dizer, depois que... quando se conhece um processo verticalizado de produção de turbocompressor, é barato um turbo. É barato. Falou e disse. Porque tu manter centralizado um eixo, né? Manter centralizado todo um conjunto, eixo, compressor, pô, é toda uma estrutura, né? Girando lá 100 mil, 150, às vezes 200 mil RPM.
manter toda essa harmonia, né? Esse equilíbrio harmônico, né? Porque quando o compressor ele tá girando, né? Vou pegar aqui um conjunto central aqui, ó. Quando ele está girando, por exemplo, tá? O compressor ele quer ir para fora, como se fosse uma broca, né? Ele quer ir para fora, ele tende tipo a estirar, fazer um estiramento de eixo. Porque ele tem muita carga, tem muita energia aplicada em cima da turbina para fazer com que tu consiga um bar e meio, 1,5, 1,6, né? Tem uns 40 HP ali dentro. 5 a 10 kW de energia, né? Sendo recuperado em cima de uma turbina. Para ela produzir pressão, né? Tu tem que captar o ar, tu tem que gerar pressão, né? E essas bolachinhas aí? É pro cara quando compra o turbo ganha de essas brinde? Bolachinhas, tu viu que estão todas elas mordidas, né? Então, os caras... Todas as bolachinhas estão mordidas aí, né? O teste é uma mordida. A bolacha, né? Esse aí é o mancal axial. Esse aí, né? Às vezes a gente pega, por exemplo, projetos que às vezes estão mal dimensionados, tá? Imagina o cara resolveu fazer do motor aspirado um motor turbo, né? E se perdeu ali na parte da matemática e nas previsões, né? Não fez o curso de turbométrica conosco aqui na Leve 7, aí o cara se atrapalha. E aí, nessa hora, ele consegue colocar um super-herói da Marvel dentro da turbina, né? Ou melhor, pro lado de fora ali da turbina, que é o Thor. Que toda vez que ele troca de marcha, a turbina leva uma martelada, né? Certo? Sim. Então, toda vez que a turbina tiver uma diferença de pressão, por exemplo, do lado da turbina para o lado do compressor, eu tenho uma força sentido axial no mancal. Então, esse mancal aqui, ele está segurando todo esse esforço do herói da Marvel, que está aplicando, né, a força no sentido axial do eixo. É a arruela de encosto do mancal aqui é muito importante, tá? Na verdade, tudo é importante no turbo, mas esse aqui ele tem um papel assim, com um pouquinho mais refinado, tá? Que é a transferência de óleo. Ele tem que transferir o óleo dessa face aqui, ó, que tá aqui, né? Essa facezinha aqui, para essa. Mas como é que ele faz isso? Tem um canalzinho de transferência aqui nesse bolsão aqui, ó, tem um cortezinho aqui, então o óleo, quando ele entra na central do turbocompressor, ele tem esse canal e ele tem 2 vasos comunicantes, então no mesmo canal, alimenta os que vão descer para os mancais radiais, por exemplo, né? E dos mancais radiais tem esse outro canal que ele vem e dá direto aqui, ó. Direto nessa área. Opa, eu tô aqui. Tá? Certo? Então aqui eu tenho, digamos, uma irrigação de óleo, né? Uma veia horta ali, né? Pro turbo, né? E aí ele tem que entrar por 2 furinhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver ali, mas aqui tem 2 furinhos que eles atravessam a peça na transversal, assim, ó. Então, não vi. Ele tem que levar o óleo dessa face aqui para essa. Certo? É uma pena, pela imagem, não dá para ver, mas eu estou tentando fazer de tudo aqui para vocês poderem ver que tem 4 canalzinhos aqui, né? Tranquilo, tem 4 reservatóriozinhos pequenininhos ali, né? Ali fica armazenado o óleo e do lado dele tem um fiozinho que é menor que um fio de cabelo, que é a drenagem do óleo. E daí... Por exemplo, se o óleo não for drenado ali, essa peça aqui, ela ajuda a frear o turbo. Por incrível que pareça. Então, essa drenagem, ele cria um calço hidráulico, né? E ajuda a frear. Ô, Márcio. Essa peça e os mancais radiais, eles são feitos numa célula de ambiente controlado, a temperatura e a umidade do ar o ano inteiro, e trabalha na casa 3 dígitos depois da vírgula.
E que material que Então, é? aqui a gente fala milesimal. Um fio de cabelo, ele é grosso perto, tem um diâmetro muito grande perto do que a gente trabalha aí, certo? E as peças são usinadas, elas têm um centro de usinagem, entra a barra, ela sai pronta. 100% delas passa por uma verificação, tá? É medido dimensional 100% delas. Depois que elas são medidas, elas são lavadas, secadas e estocadas. Ô, Então Márcio, é um que controle material que é? muito grande aí, né? Porque aí a gente fala de Acho que não escuta. qualquer problema que der, o turbo vai se entregar, porque nós estamos trabalhando ali numa exigência muito grande ali, tá? Esses são os mancais radiais. Ele tem esses furinhos ali, eles têm um propósito, tá? Eles são previstos, tá? Esse mancal radial, ele também participa da rotação do eixo, e essa participação é de 30% a 40% da rotação do eixo. Então, tu imagina assim, ó, o eixo está 200 mil RPM e esse cara aí está 80. Então, se tu não tiver um sistema de lubrificação de acordo, tá? Para todas as faixas de rotação do turbocompressor, vai ter momentos que esses mancais, como eles são hidrodinâmicos, eles têm um filme de óleo entre o mancal, então vai ter um filme de óleo entre o mancal aqui e um filme de óleo no eixo. Então eu tenho o mancal e tenho o eixo. Então eu tenho um filme de óleo na face do eixo, né? Então aqui na face do eixo eu vou ter um filme de óleo e na face do mancal eu também vou ter um filme de óleo. E na face externa, né, eu tenho outro filme de óleo, tá? Que fica lá na carcaça central. Então eu tenho um colchão hidráulico, assim, né? Vamos falar um colchão hidráulico, né? E quando as rotações estão elevadas, a velocidade com que passa esses furinhos aí, a pressão do óleo, ela não consegue vencer essa barreira que provoca. Vocês estão me entendendo? Então, vai chegar numa rotação, ele passa. Né? Dependendo, ele aumenta a rotação, ele já não consegue passar. Então, ele lubrifica por fora e não lubrifica por dentro. Então, em questão de 2, 3, 6 meses, o turbo vai estar com folga, né? E aí, o turbo, ele vai falar a verdade, ele não dá espaço para, eu acho, talvez, não tem, né? Ou é ou não é, né? Então, tu vai examinar e ele vai te dizer, ó, é baixa pressão. Que é uma notícia muito ruim, né? De ser transferida para o proprietário do veículo. Porque ele Márcio, sempre vai dizer que o motor, mas o motor não tem problema, não acende a luz do óleo, nada. Só que esses mancais são muito pequenos, né? E a exigência é muito grande, as rotações são altas, e no que faltar óleo, por exemplo, o pouquinho que faltar, vai fundir. Certo? E esse problema de baixa pressão, assim, de baixa vazão, assim, é difícil do cliente compreender, né? Bom, Márcio, ô aqui é Márcio, uma imagem tu da... me escuta, Márcio? Ô Márcio, tu me escuta? Eu estou escutando bem baixinho. Tu me ouve, Márcio? E, Agora eu estou te ouvindo. tá. É importante o pessoal, então, ter consciência do tipo de óleo lubrificante para usar, né? Ah, eu vou botar 3,5 kg e vou botar óleo 50, óleo 60. Em vez de ele passar pelo furo, ele leva o mancal de encosto junto com ele embora, né? Então ele é um golpe de ariete, não é um lubrificante. Então, essas bruxarias que o pessoal faz com óleo, realmente o turbo, é o fusível. E tem que ter muito critério ao tu fazer a modificação no teu motor, vai fazer um motor novo, as folgas corretas e também casando com o teu turbo, com a tua aplicação, para ter o óleo correto. Né? Turbo não gosta de óleo muito viscoso. Claro que também não gosta de um 0W. Então tem que ter muito estudo e critério para escolher o óleo, que é fundamental. Né? E era só para deixar essa mensagem para a turma. Né?
E a fundição aí, Márcio? Não pode botar o dedo dentro do cadinho, né? Olha só, esse cadinho aí é o momento que está fazendo a transferência, e no momento da transferência existe uma janela, tá? Então, desde a transferência até fundir todas as formas que tem ali, né? Tem que aproveitar esse período da janela. E toda vez que é transferido, por exemplo, que é retirado do forno, né? Esse aí é um forno de indução, tá? É colocado um escorificante para tirar qualquer tipo de escória, de impureza, qualquer coisa. E também é medida a temperatura. Então, ali é uma tomada de decisão, né, bem crítica, porque nós trabalhamos com liga sino, que é silício e molibdênio. Então, nós temos diversos tipos de liga. Então, é igual fazer um bolo. Não é bem assim, porque tu tem a umidade, né, a fundição, ela está numa área, por exemplo, que ela é uma área que tem verde, assim, né, ela tem uma umidade boa de ar, né, uma quantidade de oxigênio boa, né, ela não tem a presença de gás carbônico, assim, né, então isso nos favorece, né, e nós utilizamos elementos, né, que passaram, né, que faz a forma, né, a forma em areia, né, a gente utiliza um produto que é misturado na areia, que ele vem da Cordilheira dos Andes e ele já passou por processo vulcânico, então isso também nos favorece. Aí nós temos os três tipos de rotor compressor, né, olhando de cima para baixo, do lado esquerdo, é o fundido, o do centro é o forjado, então aí tem a forja, o billet e o compressor. O do lado direito ali, o último que sobrou ali, nós temos ali a barra de titânio, depois a parte usinada, o billet dele, né, com os contornos, e por último lá embaixo ali o compressor já produzido, né, já feito, né, no caso, né. Então, o titânio, ele é utilizado em turbos que sofrem uma agressão muito alta, em função de rotação, temperatura, principalmente a altitude, né, exige mais do turbo, né. Então, veículos que é aquele arranque e para, ônibus, né, então a gente tem a nossa liga, tá, dos de alumínio ali forjado, ela está muito próximo do titânio em questão de resistência, tá? Uhum. Então, em alguns casos, a gente consegue atender o mercado com o forjado, né? Utilizando ele, e a gente já está tendo sucesso. Uma coisa que eu não falei, eu acho que lá no início, tá? Da empresa, a gente exporta para mais de 60 países, tá? Então, a Master Power está presente em mais de 60 países aí. Inclusive na performance aí, nós temos aí turbos aí bem exigidos aí na área da performance. Aqui é mais uma imagem para o pessoal que está aí nos prestigiando ali, né? Muito obrigado aí por vocês cederem o tempo de vocês aí para estar com nós aí, a gente se sente honrados e privilegiados por estar aqui, compartilhando um pouco do nosso dia a dia e dos colegas ali da Lab 7, né, com esse negócio chamado turbo, que depois que o cara começa a entender, ou tem um carro turbo, nunca mais tem um carro aspirado, né. Aí também é mais uma imagem da transferência, né, então a nossa equipe aí, né, o pessoal aí nessa hora aí, eu digo assim que eles têm a comunicação, como é que é? Tem telepatia, porque todos os movimentos ali tem que ser, não pode errar, né? Então aí meus colegas ali são colegas sobrenaturais que eles conseguem, né, sem se ver, porque eles estão
né, com os equipamentos ali de proteção, então eles não conseguem ver a expressão, né, mas eles, por telepatia, eles conseguem se comunicar, né, e muito bem. Esse que a gente já viu. E aqui é o resumo, né? Esse nós já falamos ali, né, que são os tipos de compressor. Embaixo nós temos ali a turbina, né. Essa é a fundida, então, né, Márcio? É um desenho muito bonito dessa turbina, né? Eu acho ela bem legal também. E cada turbina tem o seu ângulo, né? O formato do impeller, em função da pressão, do tipo de voluta. Tem toda uma engenharia por trás, não é? Às vezes o cara pega uma turbina que tem ruído, tem ronco, o cara fica louco, né? E acontece com nós também, no desenvolvimento, e tu vai ver, é o som, né? É o próprio som do deslocamento de ar ali. Esses são os conjuntos centrais, né? Eles estão na verdade, aqui eles já estão balanceados, tá? É bem importante o balanceamento. Quando se pega um turbo compressor, né? Por exemplo, lá o Master Power, eu tirei da caixa, eu olhei aquela porca que está fixando ali, essa porca aqui, ó, aqui de tal. Essa aqui, ó. Pega a porca aqui, ó. Ela tem um desgastezinho aqui na porca, tá? Então, quando é feito o balanceamento dinâmico, que é o conjunto todo aqui, né? Quando é feito o conjunto todo, é o balanceamento dinâmico, é retirado o material da porca. Não é uma porca falhada, tá? Ela foi retirada de propósito ali, ela tem um propósito ali. Aí também, esse é o balanceamento individual para o centro de massa de cada peça, de cada compressor, isso também vai ter na turbina. Na turbina, tanto tem na parte, no backface, que a gente fala, que é essa parte de trás aqui, ó, essa partezinha de trás aqui é retirada o material, e também aqui no nariz, né, no nariz aqui da turbina também é retirado material. O balanceamento, ele é uma célula robotizada, tá? Então, é um robô, né, que faz esse trabalho aí de precisão. Olha só, eu falei em precisão, apareceu agora esse relógio aí. Se vocês olharem, ele está 13.029 0,29 milésimos ali, né? Então, se eu girar essa peça aí, tá? Ele não vai sair do 0,29. Pode ser que ele vá a 28 ou 30, pode, mas é um em cada 10, assim. Tá? Então, a precisão ela é bem refinada aí. Tá? Então, são maquinários assim que, como é que eu vou dizer assim, são maquinários cirúrgicos, né? Ô, Márcio, Bom, e essa cirurgia daí agora? Bom, isso aí é o seguinte, e essa né? cirurgia aí, que abriram tudo o filtro? Tu sabe que o turbo, ele precisa, ele foi previsto, né? O compressor ele foi previsto para trabalhar com o ar, né? E não com o pó, nem com a água, nem com nenhum tipo de elemento sólido, né? Inclusive líquido, tá? O filtro, ele tem esse papel aí de fazer, né, com que objetos estranhos não participem ali, né, da entrada do motor ali, né, que passe pelo turbo e vá para o motor. Nesse caso aí, o grau de passagem desse filtro em relação à diferença de potencial, né, atmosférico com o vácuo que o compressor consegue provocar, o filtro ele virou uma espécie de válvula borboleta, né? Não deixava o ar passar, então a pressão atmosférica foi empurrando ele. Todo mundo acha que é o turbo que puxa, mas não é, na verdade, é a pressão atmosférica em relação à área que tem, né? E o quanto que ele não consegue puxar, ela vai empurrando ele para dentro. Tem alguns veículos que eles vêm até uma gradezinha no filtro de ar ali, que é para ele não ficar, né? E aí o turbo começa a vazar óleo. E o problema, na verdade, é esse grau de passagem do elemento filtrante que não respeita a especificação, né? Ou, às vezes, ele até respeita, mas ele acabou tomando uns gole d'água aí, né?
e aí ele deforma o papel, né? O papel do próprio elemento, e aí ele acaba fechando e trazendo um prejuízo aí pro motor e pro turbo, né? Ô, Márcio, e o cara aqui não deu um grau no turbo, não, e a vazão de ar aumentou muito e o filtro era original? Ou aqui era o filtro que não era original e o turbo era original? Qual que foi o BO aqui? O senhor fala nesse caso aqui, Esse aqui. esse é um filtro que ele não é original. Ah, do paralelo. Ele Vai não é pegar cabo bom original. com peça Esse veículo Jaguara. aí, ele é um Land Rover. Ele é um Land Rover, então ele consegue sugar bastante ar da atmosfera. Aí botaram um filtro Porque ele tem baratinho num dois carrão turbos, desse. né? Hã? Aí colocaram um filtro simplinho num carro daquele. Aí dá nisso. Pois é. Hum, Como é que eu vou dizer assim? A tecnologia hoje, ela é muito boa, mas a tecnologia ela tem que respeitar o que ela gosta. A gente não sim. pode oferecer o que a gente quer, né? O Falou em que o bolso tecnologia. permite, né? E essa Entendeu? tecnologia de turbina aqui, cara? Eu não conhecia essa de. Cara, olha Isso aqui é o que? só. É gravatinha? Rotor gravatinha? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui nós temos um canal. Vocês estão vendo que tem um canal aqui? E esse canal ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Vamos colocar assim, ó. O compressor tá aqui, ó. Deixa eu ver se deixa eu pegar um outro compressor aqui, ó. Imagina esse aqui, ó. Tá? Tá aqui o compressor, certo? Tá vendo que no meio do compressor, mais ou menos na região do meio aqui do compressor, tem essa linha aqui, ó. Tá vendo? Tem essa linha, tá mais ou menos na região do meio do compressor. Aqui, ó. Certo? Sim. Eu fico meio confuso aqui por causa que fica tudo ao contrário aqui na Não, mas tela. dá para olhar, Márcio. Segue. Entenderam que ele fica mais ou menos no meio do compressor, né? Sim. Esse canal aí, ele serve para quando o compressor ele está muito próximo de um estado de surge. Tu Sim. entende? Então, Alta daí carga. ele provoca um reflow ali, né? Esse turbo aí, tá? Ele comprovou que o reflow funciona. Porque bem aonde passa a areia, ele conseguiu cortar, vocês viram ali? Então, tá comprovado que o reflow funciona. Tanto que a areia desenhou, né? Que joia. Desenhou o turbo e desenhou a cabeça do pistão também, tá? Então, essa areia, né, que na verdade é um pó abrasivo, né, fica na classificação dos objetos estranhos, né, que é a linguagem técnica dos turbos, né. Sim. Bom, Isso vamos aqui é um adiante aí para tucho. nós não perder. Cara, tem Isso muita aqui é um, coisa para falar isso aqui é um e como tucho, né, seria bom Márcio? nós... Oi? Isso aqui é um tucho, né? É um tucho? É um Isso, é tucho? um tucho É giratório. hidráulico esse tucho? É esse cara aqui, ó. Então, nós, né, a Master Power, ela tem a tecnologia ball bearing, né? Então, a gente tem os rolamentos para os turbos de performance, que as esferas são de cerâmica, tá? E ela é dual bearing, né? Então ela tem de pista dupla ali, tu vê que tem duas pistas, né? Dois canais ali de mancal. Eu coloquei essa imagem aí, cara, porque ela é bem legal, cara. Porque assim, ó, tu consegue comparar agora o que faz um, digamos assim, um excesso de temperatura. Tá? Então, olha a cor que está o rolamento. Né? Esse turbo aí, se tu olhar o pessoal de casa aí, o pessoal que está acompanhando, se olharem lá nas pontinhas lá da turbina, nessa face aqui assim, ó, né? Na pontinha da turbina, assim, vocês vão ver que a turbina ela tá assim lá, ó. Ela tá, não, assim.
E vocês vão ver assim, na pontinha dela tem o início de derretimento ali. Vocês conseguem perceber? Então é minha Consegue? seta. Ela tá querendo derreter, né? Cara, isso aí é um Inconel. E é um Inconel 713C e 713RC. Aqui tá 1.100 graus aqui, então. Isso aí era um motor turbo virado um maçarico. Porque tu tinha chama contínuo ali, né? E aí aquela história, né? Do álcool, né? Que o álcool ele tem a presença do oxigênio, né? No momento que ele tira o calor latente, ele libera o oxigênio. E quanto mais combustível tu dá, mais ao maçarico ele fica, né? Então, existe essa carência, às vezes, da informação no ajuste do motor, que a sonda lambda, ela controla a presença do oxigênio e não a temperatura. Sim. Então, é importante que tenha os EGT, né? Tem uma série de fabricantes aí, de unidades de injeção programável, que tem canais justamente para o EGT, e às vezes o pessoal não tem essa informação, e é bem importante, tá? Bem importante, vai livrar a dor de cabeça de quem faz o motor, né? E essa aqui também é um caso, se vocês olharem ali, Tá quente né? aqui. O mancal radial, ele está escuro em função da temperatura, certo? Então, isso aí é mais um caso de aquecimento aí, tá? Querem passar a imagem? Vamos lá. Esse é o laboratório, né, que leva o nome do nosso fundador ali. Então, esse equipamento aí é um Hot Gas Stand. Na América Latina só tem nós, só nós temos um equipamento igual a esse aí. E desse perfil de tecnologia aí, deve ter uma meia dúzia no mundo, tá? E dessa meia dúzia aí, o Brasil, né, a Master Power tem um Hot Gas Stand aí com esse calibre de fogo aí, né? Que ali a gente consegue desenvolver os mapas de compressor. Bah, essa aí é importante, essa tem que falar. E com muita alegria também. Esse turbo aí era um teste a quente que o fundador da empresa fazia para balancear as turbinas. Então, vários colegas ali, eu acho que eles nem têm mais a digital nos dedos ali, porque eles trabalharam junto com o seu Nelson aí nessa máquina aí, e quando eu entrei na fábrica, ela ainda estava lá. E eles desenvolveram um hot gas stand. Já pensou? Fazer um turbo funcionar a querosene para te medir as vibrações e no fogo. Não tinha, sabe, era, como é que eu vou dizer assim, era brutalidade pura aí, né? Então Aqui é brutalidade, era essa máquina aí, né? Era o hot gas stand da época. E essa Era raiz brutalidade aí? Muita bravura aí na época. E aí, aí é loucura, né? Aí como é que eu vou dizer assim, 4.000 cavalos, né? Dois turbos gigantes que vão aí nesses motores aí de 8 cilindros. E na hora que eu acho legal isso aí, porque assim, ó, se tu quer ver a onda de choque ao vivo, é a hora da arrancada desses carros aí. Tanto deles e tanto de muitos outros aí, dos próprios, os motores AP mesmo, né? Motores de 4 cilindros com 1.000 CV, 1.100. Né? Aqui tem uma. Não. E essa aqui, Márcio? Essa imagem aí é de um cliente nosso, que ele trabalha com área de performance nos Estados Unidos e na Colômbia, tá? Tu até pode passar a imagem aí. Essa a equipe, eles têm os Endurance também, né? E eles usam Master Power.
e a oficina dele ali, tu consegue trocar ali, na Colômbia, né? Eles têm uma oficina, então, na Colômbia e uma nos Estados Unidos aí. São todos carros que ele desenvolve performance, ele tem Porsche, McLaren, os GTR, caminhonetes também, eles desenvolvem tudo performance, as Mercedes, a MG. Então, quando a gente fala desses carros aí, dos GTR, as M4, os Porsche, a gente está falando de casa de 800 a 1.300 cavalos. Então, tem um GTR aí que ele está com 1.300 cavalos, que daí tem que fazer câmbio, né? E todos eles usam Turbo Master Power. Todos esses veículos aí. Tá? Essa é uma MG, ela tem 1.150 cavalos, é uma C63S, e os conjuntos centrais, na verdade, esse turbo ele foi feito, os conjuntos centrais, lá na fábrica, com ball bearing, né? E aumentado ali o compressor e a turbina, ali foi feito um upgrade. Né? Isso para nós também foi para um aprendizado também, né? São coisas novas. Esse Opala é o Opala do Anderson, lá da Fiutech, tá? E o turbo que está ali nele, a gente acompanhou, eu tive, assim, o privilégio, assim, e a oportunidade que eu só tenho a agradecer, né? Como é que eu vou dizer assim, de acompanhar todas as peças e a montagem dele, levar para o Hot Gas Stand, fazer aquele turbo ali rodar, e depois foi instalado aqui no Brasil, lá no Paraná, numa oficina lá do Paraná, eu não me recordo o nome, né, que eu queria falar aqui, eu não me recordo o nome, até peço perdão aí para o pessoal aí. Foi instalado o turbo lá, e esse Opala hoje está lá nos Estados Unidos, lá, visitando várias feiras, né, saiu até no UOL, né, esse Opala, né, e o trabalho que eles vêm desenvolvendo lá. É muito legal, né, o brasileiro, como é que eu vou dizer assim, é um guerreiro, né, é um espartano, né, porque tudo é difícil, mas com a criatividade e bom humor também, né, a gente consegue fazer milagre aí, né. Ô, Bom, Márcio, esse cara aí é um motor Márcio não nos ouve. Wankel, Márcio, né. Márcio, Márcio, Oi, Márcio, tá escutando oi. agora? Tá. Ô, Márcio, o pessoal aqui tá no YouTube, tá difícil de falar contigo, tu não nos ouve, não quer aumentar o som do celular, quer fazer alguma coisa? Eu, Que a eu gente não tentei consegue, aumentar aqui, mas acho que quando eu recebi uma chamada, ele caiu o som. que a gente não consegue falar contigo. Ao vivo é assim Tá, mesmo. Tu me ouve melhor agora? tenta agora aí. Agora, tá me ouvindo melhor? Agora sim. Tá? Ou, deu bom? O pessoal no YouTube ficou curioso para saber desse Clio aqui, ó, que aqui tem um monte de Renaulteiro. E esse Clio aí tem alguma coisa para falar, não? Eu vou ter que ligar e pedir para ele o que está fazendo o Clio ali. Então tem Deve ser tarefa de daqueles casa para motor você. V6 lá que o Clio tem, né? Esse Depois deve tu ser um conta, P4M. depois tu conta pra gente e a gente bota lá no Instagram. Turma, hoje Pode eu tô com deixar. filtro de ar entupido porque a variação de temperatura em Curitiba tá de 25 graus todo dia e o filtro de ar entupiu. Aí eu tô, como 90% do tempo, com rinite, né? Então vamos lá. E essa bagunça aqui, Márcio, que tá de bom Cara, humor esse carro aí, né, cara? Conta aí, o que é isso como é aqui? que é? Parece um... ah, eu não sei definir o nome, né? Mas parece que o motor quer sair dali, né? Tô olhando assim, parece que ele quer sair dali. Ele é um Wankel de quatro êmbolos, né? E uma turbina Master Power para cada êmbolo. Então, esse é da Curran Brothers, né? Lá da Austrália. Então, também é na casa dos 1.000 CV esse trem aí. Um Né? Um motor que Wankel. gira muito, né? Caramba, meu, esse aqui, eu acho que até o Garbuzo ficou com medo agora desse negócio aqui. Sei não, né, mano? E esse Essa, aqui? essa é Ó, uma, é ó. uma. Tu olha ali, né? Tem uma Master Power. Ela deve ser uma. Eu olhando de longe, deve ser uma meia alguma coisa.
uma 6001, uma 6008, por aí, tá entre as 6.000 olhando assim, tá? Essa é uma BMW de 1000 CV, tá? Ela tem 1000 CV, tá? Com esse turbão em cima aí, tá? Então, essa é a Big Boost, lá dos Estados Unidos e da Colômbia, né? A Colômbia, ela é a Turbotech, na Alemanha, aliás, na Colômbia, a Turbotech do Juan, e eles desenvolvem muita coisa legal lá, e só entra Master Power ali. E aqui, Márcio, agora treinamento, né? A Os treinamentos, gente falou. nós temos os treinamentos, tem um online aí, que foi criado em função da pandemia, que é um introdutório, assim, ao turbocompressor, e tem os treinamentos presenciais, né, que espero que agora com esse downforce aí da pandemia aí, a gente possa voltar com os treinamentos, né? E tem o nível 1, que daí a gente desmonta os compressores, os turbos, né? É desmontado, é analisado peça por peça, é falado o que aconteceu, da onde que vem, para onde eu tenho que ir para resolver esse problema, né? Então, são 160 turbos lá que são desmontados. Tem uma prova prática, tem uma prova de análise técnica, tem uma prova teórica, então ele está dividido em 2 dias, que geralmente é quinta e sexta. O pessoal chega na quarta, porque começa às 7h30 da manhã, faz uma visita técnica na fábrica em torno de 4 horas, à tarde aí é feito a parte teórica, e na sexta-feira aí é só a parte prática, né? Então, assim, ó, é um bate-papo, assim, muito legal, todo mundo aprende, né? A gente consegue ter as melhorias nossas, porque a gente escuta o pessoal que aplica o produto, que faz a manutenção aí nas frotas, enfim, né, nas oficinas aí, nas empresas. Então, é o momento aí que a gente está falando sobre o processo de desmontagem do turbocompressor, né, e aí a gente está com o time ali, né, de serviços autorizados aí, que para ser um serviço autorizado, ele tem que passar pelo treinamento da fábrica, né, tem que ter digamos assim, o aval nosso, né? Então, tem que conhecer, né? Conhecer principalmente motor, né? Porque o turbo, ele veio depois do motor. Então, tem que conhecer motor e conhecer turbina. Aí, a geometria variável, né? Então, a gente produz ali a geometria, é desenvolvida por nós. Isso aí é um desafio, né? Um desafio muito gratificante, tá? Porque produzir a geometria e ela trabalhar numa situação severa, e os materiais e a precisão é muito legal, sabe? É uma superação ali. Aí, mais um caso, né, da força da atmosfera tentando passar pelo filtro, né? Sim, senhor, não te escuta. Agora, deixa eu ver. Tá me escutando aí agora? Sim. Tá, eu tava no mudo aqui, desculpa, eu tava limpando o nariz, o reino inteiro. Aqui o filtro de ar tá no sentido do fluxo da rua pro motor ou tá do motor para a rua? Não, ela tá no sentido da rua para o motor. Ah, também tá puxando o filtro. Tá puxando o filtro. Que eu imaginei que tinha dado uns backfire aqui, ele tava indo, o motor, sai daqui, filtro de ar, jogou para fora. Isso acontece quando a válvula blow off, né? Quando a blow off ela não está operando aí ele fica com uma aparência assim também, tá? Uhum. Quando a blow off ela não está atuando de acordo, né? Ela faz isso, mas para chegar nessa condição o eixo já quebra antes. Entendeu? A força, né? A força do ar, né? O compressor tá nesse sentido aqui, né? Quebra certo? o pescoço. O compressor está aqui nesse sentido. E o ar ele vem e vai para lá, né? Quando a blow off
ela não está trabalhando certo, que ela fica fechada, uma parte desse ar ele vem no sentido contrário da pá. E aí ele tende a girar, ela tende a movimentar o compressor. Porque tu tem uma força indo num sentido e outra vindo em outro. Que é o tal do flutter, né? É nessa hora ali que... Nas duas, uma, ou o compressor gira no eixo e ele quebra logo depois, ou ele gira e solta a porca, e aí, seja o que Deus quiser, né? E acontece isso bastante, tá? Quando dá problema de blow-off, né? Blow-off trancada, né? Quem gosta do Flutter aí, ele é muito bom, né? Pro, digamos assim, pro sistema neural e auditivo da pessoa, né? Isso, Ele te dá a sensação de empolgação, empoderamento, né? E só que quem está pagando a conta é o compressor, né? Aí nós temos a válvula wastegate, né? Essa é a wastegate, não é esse cara aqui, ó. Isso aqui é o atuador, tá? Nós temos o atuador que ele é pneumático e tem o atuador que ele é eletrônico, né? Então é um servomotor, né? Então tem a tecnologia, o turbo hoje ele está perdendo um pouco da vida própria. Então essa aí é o wastegate, tá? E o que está por fora não é o wastegate, é o atuador, seja ele a vácuo, pneumático ou eletromecânico, né? Tá aqui. Uhum. E ele é controlado, né? Por alegria ou não, né? Alguns desses carinhas aqui, eles são controlados pela rede CAN. Tá? Então, o turbo ele já tem como é que eu vou dizer assim, a mão da eletrônica nele, tá? Perdendo um pouco da vida própria dele em relação ao controle de pressão, né? Uhum. Mas aí, tudo se dá um jeito, né? Bom, essa imagem aí, pessoal, destacando ali a superior direita, né? Não, a direita superior. Olha o que sobra de um eixo. O quanto de matéria-prima vira cavaco, né? Então, o eixo é 30% só, né? É um eixo. O resto é cavaco, né? Então, é muito custoso. E a outra coisa que ele é cravado, ele é soldado por fricção. Eu tenho um material que é um aço, isso aí, o welding friction, né? Então, esse cara aqui, ele vai girar, vou pegar aqui, ó, esse cara aqui, ele vai ter um eixo, por exemplo, deixa eu pegar um eixo aqui. Será que o Isso aqui Márcio um tem negócio peça bem em legal. casa? Olha, eu trouxe um monte de peça aqui. Será que o Então, o Márcio eixo tá ele fica policiado? parado assim, né? Aliás, ele fica girando, o eixo gira, e essa peça aqui, que é a turbina, né? Deixa eu vir para cá. O eixo está girando, aí ele fica com embalo, existe um volante de massa lá, né? Então ele fica embalado e essa peça vem aqui, freia ele. E aí funde uma peça na outra. Porque como são materiais diferentes, né? São propriedades diferentes, e aí tem que ser por welding friction. Né? Vamos adiante. Era isso que a gente tinha preparado, Márcio, mais ou menos, para não te deixar cansar e ficar com... Deixa eu perguntar um negócio. Eu posso sair e voltar, porque o meu volume eu vou ter que entrar e sair da live. Permite ou não? Venha, a gente tem umas Claro. perguntas do pessoal aqui, Márcio. A gente tá Vai tentando falar, lá, mas que tu eu não vou. escuta. Não, Eu então vou, eu vou, eu vou segurar pertinho aqui a hora que vocês falam, daí vai lá, pode perguntar. tu não quer sair da live e voltar, Márcio? Como tu tinha Tá, vou proposto? fazer isso aí. Vou Então tá bom. fazer. Então tá, Tá? estamos te esperando aqui. Boa, vai dar certo. Faz parte as irreversibilidades. Mas quanta história, quanta coisa, né? Pois é, professor. Aquele Usinagem. banco de 4 rotores ali, eu fiquei impressionado. Já queria escutar o isso. ruído dele, já queria escutar o som. Aquilo ali É tá mais impressionante afinado. o mercado deles, né? Mais de Uhum. 60 países e cada projeto ali. Uhum. Legal pra caramba. E o processo, né, cara? Eles fazem o turbo, igual ele falou, vertical, faz tudo, cara. Aí, agora sim eu tô conseguindo escutar. Ah, Ô, agora Márcio, sim, Márcio. Aleluia. alto e bom tom? É que vem uma ligação, e quando vem uma ligação e eu dou o recusar, o volume cai. Tá.
Mas tamo junto. Opa, aí. Ops, caiu o Márcio. Não, tá aí? Tá bom. E então, Márcio, a história do Flutter, né? Que a turma. Isso aí. Isso aí é que nem pegar a nossa cabeça e fazer aqueles shot de tequila, né? Ele dá tequila e faz assim na cabeça, né? Não é a mesma coisa? Isso. É exatamente isso aí. E assim, ó, façam. Podem fazer bastante. Aí Isso vende é bom bastante para peça, nós. né? Vende Claro. Porque o mecanismo ele anda para. É isso aí da fadiga de baixo ciclo e o compressor. Na verdade é todo um conjunto, né? Porque, olha só, esse eixinho aqui, ó, você consegue ver esse eixo aqui, ó? Aham. Cara, isso aqui é um eixo de uma caminhonete diesel. É um eixo fininho, né? Sim. E aí a ponta do eixo, tu tem a base, ela tá segura, a base tá aqui, ó. Aqui é a base, ó. E aqui tá o compressor, então essa parte é mais fina. Então existe a flambagem do eixo, né? Só que essa flambagem, ela gera uma onda, ela vai dar de uma ponta até na outra. Sim. Então essa transferência, ela faz com que os mancais aqui, ó, né, eles vão quebrando o filme de óleo. Aham. Isso aí, eles vão quebrando o filme de óleo. Certo. Tá? Vai Só que é uma frequência. Bom, para vocês terem uma ideia, isso que eu acho bacana, né? Então, quando a gente fala de ordem de grandeza, né? A ponta dessa pá aqui, ó, tá? Do impeller aqui, ela é testada, tá? O teste dela, a prova dela é 560 metros por segundo. Uhum. Então, é quase 2 vezes a velocidade do som. E se isso aí também está quase 2 vezes a velocidade do som, tu imagina um compressor que também está na mesma frequência, né? Na mesma velocidade, só que muitas vezes tu está a 560 metros por segundo num teste lá, só que tu tem o fator diâmetro. É diferente tu ter um diâmetro menor, Sim. né? É diferente. Então a tua trajetória aqui é muito maior. Sim. Sim. Muito maior. E assim, ó, existem testes destrutivos de turbo, que tu leva ele ao limite, né? Leva lá no turvo. É. Márcio, o Ramon, que trabalha na DiPesul, foi teu colega no Senai, tá te mandando um abraço. Ele tá aqui com a gente. Preparador de Chevette. O Ramon, cara. Pô, quanto tempo, hein, Ramon? Ele falou que tu é um mentiroso. Eu que cara, inventei. O Ramon não falou nada, não. O Ramon tá rindo aqui. pô, um abraço aí, Ramon. Assim que der, eu vou lá te visitar. O Ramon, ele é instrutor da DiPesul. Da DiPesul. Satisfação sabe aí. muito. Obrigado por estar aí com nós aí, Ramon. Que massa. Participamos de vários projetos no Senai de desenvolvimento, né? Pô, o tempo passa, cara. Meu Deus. E, ô Márcio, e a parte de controle da metalurgia, líquido penetrante, raio-x, ultrassom, Sim. como é que são formadas as ligas? De onde é que vem o titânio? É lá dos russos? De onde é que vem o titânio? Como é que é esse controle todo aí? Olha só. Por exemplo, todo material que chega, né, seja ele, por exemplo, o alumínio é nosso, que é nacional, e o ferro também. Mas quando a gente fala de titânio, fala do próprio bronze, então nós temos fornecedores na Itália, na Inglaterra, Estados Unidos. Então não é assim, ó, eu vou fazer um turbo aí. Cara, até tu achar quem tem aquilo que funciona e que realmente já é como é que eu vou dizer assim, já é um leão a menos. Uhum. Né? E como é que é feito os testes, né? Então, quando eu recebo a liga, por exemplo, vamos falar do alumínio aqui, né? Recebi ele,
fiz a peça, tá? Recebi, testei ele, tá ok. Não tá ok, o lote volta para o distribuidor, né? Volta para o fornecedor. Aí, fiz a liga e tal, passou pelo processo de tratamento térmico, 100% delas é testado. 100%. Depois vai para um banho, então nós temos aí produtos específicos, né? Que eles vão para um banho, e é um banho térmico, tá? Eles vão ficar um período de horas lá, e é retirado, e eles vão para uma luz ultravioleta. Por que não se usa raio-x? O tempo entre tu fazer um exame, tu imagina tu ter lá 5.000 peças para te fazer um teste, né? É oneroso. Então, tu faz todos por ultravioleta, né? Com líquidos contrastantes, né? Então, eles são penetrantes e tem o contraste neles, né? Tá. E aí é feita essa análise aí, 100% deles temos microscópio, nós temos 4 laboratórios de metalografia. Então, tem um time de engenharia de desenvolvimento aí na Master Power, Márcio? Tem engenharia de desenvolvimento. Que joia, tanto que nós temos nós somos fornecedores de algumas montadoras, né, de algumas fabricantes de motores, né, que por questão, né, de sigilo a gente, né, não pode. E tem vaga para estagiário, aprendiz, limpador de peça, palpiteiro, como é que é o caminho? Nós aqui na indústria, a gente, depois de 10 anos, nós somos promovidos. A gente saiu de curioso para palpiteiro. Quando fizer 20, a gente pode até começar a mexer em alguma coisinha. Então, estamos esperando ainda, né? Eu e o Eduardo aqui. O Lucas falou que travou lá a internet dele, entupiu o fio, mas daqui a pouco ele aparece. Perdeu mais um. Entupiu o fio, essa aí, olha. Os elétrons pegam para trás, Márcio. Não precisa, é o fenômeno que dá, aparece o Deu um flutter. flutter de elétrons. Dá o Deu um flutter de elétrons aí. Começa a chacoalhar. Deus do livre. Meu Deus do céu. E daí? E a engenharia da Master Power? Como é que faz? Vai no site? Como é que é? Tem lá no site, lá tem o trabalho conosco lá, né? E aí tem ali, aí faz ali digamos assim, faz o cadastro ali, né? E aí vai direto lá para, né, pro o nosso RH, né? Os recursos humanos, né? O Zé Eduardo fez uma pergunta muito boa. Ele falou que vai também falar com o RH. E brincadeira, Zé Eduardo. E aqui, ó, um turbo menor, né? Que tem rotação de operação bem maior. Precisa de qual tipo de impeller? É diferente de um turbo grandão? A geometria tem muita diferença? Como é que é o negócio? Muda. O impeller, na verdade, é assim, ó. Vou pegar um aqui, 2 aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Se tu olhar o impeller desse cara aqui, ó, em relação a esse aqui, tu vê que ele é mais inclinado, né? Consegue perceber isso? Ele é mais inclinado. Então, esse aqui, como ele é pequeno, ele tem que captar o máximo que dá, porque ele está numa rotação alta. E aí acontece tipo o efeito porta de banco, sabe? Ele gira tão alto que já nem passa mais nada. Já dá um bloqueio sônico, já dá um bloqueio sônico, entendeu? Então, ele cria uma própria barreira centrífuga. E esse efeito aí, tá? Ele é um efeito que no compressor não é tão grave, sabe? Não, quer dizer, não é que é tão grave. O carro vai perder força, né? Tu vai perceber. Mas quando tu tem um bloqueio pro lado da turbina, é pior, porque daí tu tem um fator térmico. Sim. Não sai. Aí a contrapressão sobe. Em top de calor. Não sai o calor. Isso. Em top de calor. Aí o cara dele sonda. E o A sobre R pequenininho. Né? Pequenininho. O A sobre R pequenininho é isso aí. Delimita toda a vazão que o motor tem na entrada da turbina. Eu aprendi assim, ó.
de tanto tu ver turbo todo dia, e às vezes, e atendimento, e clientes, e projetos que o pessoal, a gente tem que trabalhar também fora da fábrica, né? Estudar, entendeu? Sim. Às vezes tem que pegar um livro, ler, entender os fenômenos, entender o comportamento do ar, a temperatura, a química, Sim. né? Então, teve uma fase que, eu vou dizer assim, que foi uma situação aguda, né? Uma situação aguda de tu ter que aprender, porque a gente que veio da oficina, né, que veio de escola técnica, às vezes a gente se engana, né, porque a gente sabe o turbo funciona assim, tal, mas quando eu cheguei lá, eu vi que era muito além, Quanto porque, mais sei que não sei, né, Márcio? exato, aí tu pegava um eixo que nem esse aqui, tá vendo que ele tem uma manchinha aqui, né, Aham. aqui tem uma manchinha, né, e aí na hora de tu fazer um julgamento, né, dizer, pá, esse turbo aqui o problema é motor, ou é o material, ou é isso, aquilo, então, É difícil. como a empresa, ela veio de oficina e ela passou por todas as etapas, né, por todas as etapas, ela não pulou nenhuma, ela não teve, digamos, não teve nenhum desvio, não teve nenhum bypass, né, então ela tem essa, digamos assim, essa faculdade, né, Sim. de tu poder analisar e ter certeza, né? E quando se tem uma dúvida, a gente prefere dar uma garantia, né? Entregar uma peça em garantia, Certo. para não fazer um julgamento errado, Tudo a ver. entende? Tudo a ver. Isso Tudo a ver. é muito legal, cara. E a gente, quando pega um problema que é provocado, por exemplo, um objeto estranho que a turbina, o compressor engoliu, ou a própria turbina, uma quebra de uma válvula, uma quebra de um bico, Sim. né? Sim. Um carvão que soltou, né? Imagina isso aí girando ali a 300, 400 metros por segundo, bateu um carvãozinho ali, cara, é um Oh, tiro, né? sim. Hein, Márcio, para fazer a nossa fechadeira que nós estamos. Não, é saideira, que nós estamos fechando 1h30. Fechadeira é boa. Assim, ó. Tu já viu algum projeto? Imagina o mesmo motor, né? Trava o motor, trava a turbina. Tu tem algum desenho de impeller diferente para ter um design para mais potência de pico ou mais torque em baixa? É uma pergunta do Zé Eduardo. Tu já viu algum projeto assim? Tudo travado, turbina igual, que é a quantidade de energia que ele vai recuperar, e tem desenhos diferentes de impeller, com a mesma dimensão, para trazer mais potência ou torque. Tu já viu alguma coisa aí na fábrica? Eu não entendi muito a pergunta, professor. Me desculpa, tu pode repetir ali que eu não entendi o que. Posso. Ele falou, fechou no motor, eu não entendi. Deixa Tá. eu. Vamos imaginar que a gente tem um motor. Imagina um 2 litros. E ele tem Ótimo. lá uma turbina, uma R070, né? E daí ele tem lá o impeller de alumínio, que tem um desenho. Esse impeller tem algum modelo diferente? Olha, esse impeller ele tem uma geometria para dar mais potência de pico. Tá, E o entendi. outro impeller é mais para torque? Entendi. O que acontece? Existem vários desenhos de compressor, tá? E o perfil desse compressor, desse impeller aí, ele está relacionado direto ao diâmetro e à rotação com que ele vai trabalhar em relação ao volume de ar. Então, eu tenho um diâmetro que favorece o volume de ar, e eu tenho um outro diâmetro, que é essa parte maior aqui, que é o Sdusser, tá? Que, tu imagina se ele é muito pequeno aqui, muito largo aqui, né? Eu tenho o diâmetro de Sdusser muito grande e o diâmetro aqui menor. Eu vou ter pouca vazão, certo? E muita pressão de saída. Isso aqui é um desequilíbrio, é um desequilíbrio
tu não vai ver um rotorzinho pequenininho aqui de entrada e gigante de saída. Isso não vai ver, tá? Então, eles acompanham. Quando tu pega um compressor de performance, tu vê que o diâmetro aqui da entrada, ele é um pouco menor em relação à saída. Vocês conseguem perceber isso? Maior. É o trim maior. Mais trim, mais puxa ar. Isso. Quanto mais aí, trim, se eu mais tenho puxa mais ar. trim, ele é mais o turbo lag maior. Sim, mas tem mais Quando vazão. eu tenho turbo lag maior. Uhum. E quando se fala, por exemplo, de um upgrade, né, um carro de arrancada, né, dependendo, assim, ó, é uma pergunta que não é difícil de explicar, mas ela é muito ampla. Eles brincam com o trim. Você mantém a mesma vazão, mas brinca com o trim. Para torque em baixa, trim pequenininho, porque acelera o ar bem rápido, equação da mangueira de jardim. E trim grande para alta vazão em alta. Né? Então brinca com trims, Eduardo. É isso aí. Ou trim. E aí, o que acontece também é que tu vai ver compressores que não tem todas as pá alta. Esse aqui tem todas as pá alta, vocês estão vendo? Sim. E esse aqui, por exemplo, ele tem a pá alta, ele tem ali, ó, a pá alta, né? E uma pá mais baixa. O que acontece? Como ele é mais espaçado, tá vendo aqui, ó? A minha vazão de ar aqui, a minha entrada de ar é mais espaçada do que esse aqui, ó. Olha como esse aqui tá tudo juntinho, ó. Uhum. Conseguem ver? Sim. Como tá tudo juntinho? Então, aqui eu tenho que dar velocidade para o ar. Então, eu tenho que ter um split, né? Aqui no meio, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Onde é que ela tá aqui? Essa aqui, ó. Ela é uma bem pequenininha, ó. Tá vendo aqui no meu dedo, ó? Uhum. Então, essa aqui, ela divide o ar, então ela dá velocidade para o ar. Uhum. Mas a vazão continua a mesma. Sim. Tu me entende? Sim, ela diminui a área de passagem e a velocidade aumenta. Isso, exato, é isso aí. É o efeito Venturi, tipo o efeito Venturi, assim, né? E um outro fator que às vezes tu tem as pá separadas longe uma da outra, é porque a velocidade, a rotação que ela tá é para evitar que forme barreira. Vocês me entendem? Para evitar que forme uma barreira sônica, né? Sim. E quando eu tenho pás assim, o ruído é menor. Aham. Eu tenho um ruído menor. Então, tem muitas variáveis, assim, né? E, claro, o fator do trim ali é bem importante. Boa. Márcio, eu acho que a gente deixar aqui, a gente vai até as 4 horas da manhã, vamos pegar o mate e tal. Mas tu vê, já passou 1h36, né? Aprendemos demais, Márcio. Puxa vida, quanta experiência. Nós temos que repetir mais essas doses e ter essas chances de aprender contigo. Uma grande honra para nós, sabe? Olha, muito obrigado, cara. Não, me convidem quando quiser, que eu me sinto... como é que eu vou dizer assim? É um privilégio estar com vocês aí. Vocês são meus mentores aí, porque às vezes eu vou ler alguma coisa, né? E eu procuro aí o canal de vocês ali, né? Sou um admirador de vocês. O que dá para nós, talvez, numa próxima aí, é falar do turbo, do funcionamento, né? Dos fenômenos. Vai ver que tem muita coisa legal aí, assim, que... Tem. Né, que a gente consegue ajudar, e o pessoal que quer desenvolver projeto, e às vezes faz tudo certo, cara, faz tudo, e aí peca no detalhe da temperatura, numa coisinha de nada ali, né? Ou coloca um intercooler muito grande, ou não coloca intercooler, enfim, aí não tem a drenagem do turbo. Tem história ainda pra gente explorar, né? Isso é bom. A gente marca uma outra, a gente merece uma outra, sim. Merece. Pessoal, então, obrigado.
Eduardo, obrigado. O Valmir e o Lucas desconectaram porque eles falaram que sabia tudo. Brincadeira. Caiu a conexão deles. Márcio, Sabe, obrigado pela eu oportunidade. queria... Tá falando aí. Não, obrigado. Eu só queria agradecer, né? Eu não podia deixar de falar isso antes de fechar, né? Agradecer a todos os meus colegas lá da fábrica. Todos eles. Porque do pouco que a gente sabe, e a gente sabe porque eles nos ajudam. Porque eles que estão lá, muitas vezes, na frente de batalha, que estão fazendo um balanceamento, ou estão fazendo, né, estão produzindo as peças, né? Estão montando o nosso castelo com cada pecinha, cada tijolinho, que é o turbo compressor, né? Todos eles têm uma responsabilidade e a gente sabe que eles se doam para isso. Então, eu quero, em nome dos meus colegas da direção também, ali da Master Power, e das oportunidades de poder estar aqui defendendo a nossa marca e faço com muito, muito prazer, né? Um obrigado aí para eles ali, para todos eles que eles também merecem o que vocês estão falando ali, né? Estão sendo cordiais aí, dizendo, legal, parabéns. Eu estendo para eles, não é para mim, é para eles, que eu também dependo deles. Joia, Muito Márcio. obrigado. É um Show de time bola. que joga Parabéns, junto. Né? Márcio. Maravilha. Beleza? Pessoal, nos vemos próxima Nos vemos quinta com o Até a professor próxima. Lolo. Quinta que Vou estar vem, lá se também, preparem. quero assistir. O Lolo. Lolo tá aqui com a Boa. gente, obrigado. Lolo, Chico, trocando marcha com o Biel, Tiago, Márcio Maia, Zé Eduardo, grande Arthur, sempre prestigiando. E todo mundo que eu esqueci de falar. O Giliard tá sempre aqui. Muito legal mesmo. Nos vemos próxima quinta com o Lolo. Senta que lá vem história. Último segundo, coloquem o braço aqui, ó, a mão direita no braço esquerdo e o braço direito no ombro esquerdo aí, né? E sintam-se abraçados. Um abraço, Márcio. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.